Olá! Tudo bem? Eu estava ouvindo seu áudio, agora eu estou Tá ouvindo. ouvindo? Ah, Agora então tá. Você tá numa conexão boa aí, né? tô na conexão boa, tô em casa, depois da correria do dia, né? Imagino você aí também. Mas Deus é bom. Nessa correria, né? Ele nos honra. Certo, de estarmos aqui. E, enfim, deixa eu só ajustar aqui o E telefone. eu ia falar pra você, vou te chamar de Mônica, porque você é minha amiga, né? Mas, doutora Mônica, agora você se apresenta, só deixa bem. Pastora! Você pode ficar de uma forma aí que depois você vai para o YouTube. Então tem que ficar bem legalzinho aí, não cortar nada, porque a gente vai salvar e vai para o YouTube para abençoar muitas mulheres além do Instagram. Amém, Amém? Então, antes amém. Muito de você se apresentar, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração. Vamos sim. orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma semana. Te agradecer, Senhor, porque nós iniciamos essa semana na tua presença. Iniciamos, Deus, consagrando essa semana ao Senhor. Nós iniciamos, Deus, essa semana, Pai, declarando sobre a vida das mulheres casadas a bênção do Senhor. Pai, declarando sobre elas, Deus, que o Senhor vai fazer na vida de cada uma delas. Nós oramos tanto por esse dia, oramos tanto por essa live e nós cremos em nome de Jesus que a tua palavra ela não volta vazia e ela vai de encontro a cada coração, a cada mulher que vai assistir ao vivo depois, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e pelas nações. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos de usar essa ferramenta tão boa que é a internet para proclamar as boas novas de salvação, o bálsamo do Senhor, a cura, a restauração, a restituição. Eu creio que hoje o Senhor derramará esperança sobre muitos corações, renovo sobre muitos corações. Deus, e vai trazer de novo amor, vai trazer esperança, vai trazer luz aonde Deus está precisando. Usa, Senhor, a doutora Mônica para louvor e glória do teu nome, para que em nome de Jesus todas nós sejamos abençoadas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu tô, Amém. eu não sei as meninas, Eliane, me fala aí, o áudio tá ok? Que eu tava orando e tava ouvindo um áudio, não sei, um Um pouco, chiado, né? isso, um chiado. Tá ok aí? Fala pra mim. Agora tá ok. Então, amém. Que vai continuar assim, em nome de Jesus. Sim, Então, sim. você se E apresenta para nós. então tá, eu sou Mônica, eu sou psicóloga, sou cristã, já há muitos anos, né? Tipo, 17 anos. E, e sou formada em psicologia tem 15 anos e atuo hoje na clínica, né? Atendo famílias, crianças, casais, né? Atendimento individual. E eu atendo tanto com uma abordagem que é para dessensibilizar traumas, que chama MDR, e também trabalho com a abordagem sistêmica, que é justamente olhar o todo, né, o sistema familiar. E é isso. Então, estou aqui para a gente bater um papo, né, sobre um tema tão comum, né? Eu acredito que é isso, né? Muitas de nós já passamos, né? Tô casada há 15 anos, né? Já passamos por momentos ruins no casamento, né? Já passamos por situações difíceis que às vezes abala, né? E como investir na nossa vida, né? Quando a gente não tá bem com a família, acaba que reverbera no nosso trabalho, reverbera em outras áreas da nossa vida, né? Sim, é verdade. Eu, assim, algumas mulheres me procuram
E sempre, pastora, eu tô passando por isso, por aquilo, e algumas abrem seu coração, né? E nesses 23 anos que eu sou casada, vai fazer 22 anos agora em junho, que eu fui ordenada ao ministério pastoral. Eu era uma menina, né? Muito nova, muito jovem. E aí, assim, desde então, eu venho aprendendo muito com muitas mulheres, né? Ler livros, as minhas líderes. Então, assim, tive muitas autoridades espirituais sobre a minha vida que agregaram muito para me ajudar a chegar até onde eu cheguei. E ouvindo o meu microfone, eu tô ouvindo O ruído microfone, agora. Deixa eu tô ouvindo. É um microfone externo seu? deixa eu trocar aqui para ver. Vamos lá. Vamos ver se melhora. Para não captar o barulho externo, tem um bebê, né? Agora ele começa a gritar, correr, e o áudio aqui dessa casa, ainda tá. Vou tentar desconectar para ver. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que Parou. melhorou. Parou. Melhorou. É o microfone mesmo. Vou ter que providenciar outro microfone. Então, e aí, nesse tempo de caminhada, sempre vem muitas perguntas. Olha, ainda tá. Você tá com o microfone externo? Não tô. Não, né? Não. Que Bluetooth? Esse Bluetooth. Ah, não, tá desligado meu Bluetooth. O seu tá desligado? Porque às vezes ele conecta com alguma coisa, não? Põe a mão aí, Jesus. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora parece que. Eu desconectei. Vamos lá. Vamos lá. Porque nosso tempo aqui é pouco e muita coisa para falar e eu creio que você tem muita coisa para abençoar. Então, assim, eu ouvindo tantas coisas, né, de mulheres e orando em cima da necessidade dessas mulheres também. Então, eu creio que quando Deus colocou esse projeto no meu coração, ele já veio trabalhando em mim, através de mim. Só um minutinho aqui, eu já tirei aqui, peraí só um minutinho. Só um minutinho aqui, ô Senhor. Tá ruim mesmo, estão falando aqui que tá ruim. Eu não sei o que é, eu já tirei o microfone externo. Tá como as lives passadas, não sei o que é. Tá repreendido em nome de Jesus. Todo mal. Então, assim, Mônica, muitas mulheres que chegam até mim, que são cristãs, elas têm muitas dúvidas. Então, eu creio que você vai poder esclarecer bastante hoje, porque eu vejo que muitas coisas dá para nós como pastora, como líderes espirituais, orientar, orar, jejuarmos, mas existem coisas que não estão no nosso alcance, que vem uma outra parte que é muito necessária, e aí eu creio que é a sua parte. Então você como casada, como cristã, né, como mãe, você agora, né, como uma grande profissional há tantos anos, com certeza você tem muita experiência aí. E eu, né, tive te passando aí algumas perguntinhas que chegaram para mim no Instagram, que eu coloquei uma caixinha de pergunta. Então você fica livre aí para estar compartilhando aquilo que Deus colocou no seu coração, para a gente poder abençoar essas mulheres. Amém? Então agora a palavra é com você. Amém. Né? Mas é exatamente isso, né? A queixa das mulheres hoje. É sempre. A gente escuta das mulheres, eu tô muito cansada, eu me sinto sozinha, né? Eu não sou vista, a sensação de que não é vista, não é percebida. Então, assim, é uma angústia, né? Uma angústia, uma sensação de solidão, né? Eu vejo mulheres queixando dessa forma, né? E aí, quando trazem as questões do casamento, né? Fala que reclama, que também se sente sobrecarregada no casamento, não tem desejo sexual, reclama que faz todas as atividades sozinha, que às vezes até a mulher fica com as maiores despesas financeiras e as atividades domésticas, né? Então a gente vê, no geral, uma sobrecarga muito grande da mulher. E essas queixas vêm para a igreja, para o consultório, né? E
Então, assim, é algo bem comum. Mas na dinâmica do casamento, é algo, assim, complexo até de a gente até falar em tão pouco tempo, Verdade. porque tem tantas coisas que reverberam do meu passado na minha relação hoje. Uau. No aspecto de, quando eu falo passado, é relação familiar original. Uhum. Lá, nossos pais, bem original. Uhum. Ali nós aprendemos como funcionar, ali nós aprendemos como nos sentimos amados, e também quando nos sentimos, às vezes, rejeitados, desprezados, né? Então, a gente tem esse aprendizado ali nas primeiras impressões, da nossa construção de vida. E acaba que a gente vem com mochilinhas, né, para esse casamento. Então a gente vem com mochilas ali com demandas, né? Às vezes nessa mochila tem pedras, né? Às vezes tem coisas boas para agregar, né, no casamento, mas tem coisas, às vezes tem buracos. Às vezes a gente traz buracos e a gente entrega para o companheiro assim, ó, toma, preenche esses buracos do meu passado, Uau. né? Pai foi ausente, não me escutava, então agora você vai ser o homem que vai me ouvir, que vai atender todas as demandas que eu preciso, né? Então, às vezes, nós despejamos no nosso parceiro, no outro, conteúdos que são nossos, né? E vice-versa. O homem também vem com a bagagem dele, né? Vem com a demanda dele ali, e também tem várias expectativas nesse casamento, né? Uhum. Então, se cruzam dois sistemas familiares nessa relação, né? E cada um com uma demanda, cada um com um aprendizado, né? E aí, o que acontece? Né? No início da relação, muitas das vezes é, é justamente aquela parte que a gente às vezes se encanta muito pela parte boa do outro, né? É como Uhum. se a gente pegasse o lado bom e é maravilhoso e necessário esse tempo, até Uhum. para formar o casal, parte da paixão, da empolgação, ela é necessária ser vivida. Porém, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais a pessoa, a gente vai entendendo os defeitos dela, no casamento isso se intensifica, e é isso, né? Acaba que, às vezes, meu marido foi dormir sem me dar um beijo boa noite. Como que isso repercute dentro de mim? Porque às vezes ele estava muito cansado e foi dormir sem dar beijo boa noite ali na frente. Mas como eu escuto isso? Então a gente tem que aprender a escutar os nossos sentimentos, né? Eu escuto como que, ele não gosta mais de mim, eu escuto como, ele tá fazendo pouco caso de mim. Como que eu escuto? E essa forma que você está ouvindo hoje, né? Como que ela interliga lá com o passado? Meus pais não me ouviam. Sempre que eu conversava, ninguém parava para me ouvir. E isso traz em mim um sentimento muito ruim de abandono, né? Enfim, acaba que às vezes o outro traz uma demanda que já existe dentro de mim. Não sei se está ficando claro aqui que eu tô, do jeito que eu estou explicando, tá? Para mim, sim. Então, acaba que o meu parceiro às vezes cutuca uma criança interna aqui, né? Que a gente tem, nós temos uma criança que teve os primeiros aprendizados, que tem tantas coisas boas, vivências boas, essa criança, mas também tem aprendizados que foram ruins. E às vezes a gente quer que nosso parceiro ponha essa criança no colo, cuide dessa criança. Mas quando ele não faz isso, eu falo que ele é igual ao meu pai, que não fez determinada coisa para mim, ou que não me ouviu, ou que me deixou, que não cuidou de mim.
Então, as histórias se entrelaçam. E aí, não que o parceiro não faça coisas ruins às vezes, né? Ele faz também. Mas a intensidade do sentimento vem com muito mais força, né? Vem com mais intensidade. E aí, como que eu passo a funcionar acreditando que o meu parceiro não gosta de mim, ou que ele, acreditando que ele não me escuta, sabe? Como que eu reajo, né? Porque muitas das vezes, a partir disso, é natural que nós queiramos nos defender. Então, eu me sinto em ameaça, em perigo, em alerta. Porque eu acredito que o meu parceiro não gosta de mim por conta de determinada coisa que ele faz. E aí eu fico em alerta e eu começo a funcionar de uma forma para me defender. Então para fazer o que ele gosta. Ele me pediu para fazer um macarrão, mas não vou fazer. Sabe? Aí começa a funcionar ali aonde a mulher começa a agir de uma forma que às vezes reverbera nele uma ferida também que ele tem lá de trás. E aí ele também se sente ferido, ameaçado e vira uma competição. De repente está um criticando o outro, está um expondo o outro publicamente, começa uma guerra dentro de casa. Às vezes essa guerra é silenciosa, é o castigo do silêncio. Eu desprezo você, ou às vezes na humilhação, diminuindo, e vice-versa. Isso estou falando tanto do homem para com a mulher, tanto a mulher para com o homem, né? Então começa aí uma competição, uma troca de forças, onde vamos ver quem ganha, porque os dois estão se sentindo ameaçados e em perigo, né? Porque é isso, o medo do abandono, o medo da rejeição se torna algo que me deixa em alerta. E eu começo a reagir como se eu estivesse numa guerra. Tá claro? Sim, porque na verdade, assim, às vezes a maioria das mulheres, elas vão. Acho que isso é involuntário. Elas acabam procurando no marido o pai que não teve. Ou então, Isso. às vezes, né, não quer no marido o pai que teve. E elas querem aquilo que você falou, elas querem achar tudo isso e a maioria tá querendo mudar o seu marido e não consegue. Anos e anos e não consegue. Exatamente, aí é que tá, né? Porque se eu quero mudar o meu marido, eu não estou enxergando a realidade, eu estou idealizando. Eu estou idealizando uma coisa que eu não tive. E aí eu quero o projeto que eu quero que esse marido seja assim. E, e não estou amando ele da forma como ele é, né? Uhum. E aí acaba acontecendo esses desencontros na relação a dois, né? E E outra coisa, isso que você falou, né? Às vezes ela quer encontrar um pai. E aí, o que acontece? Acaba que acontece essa dinâmica no casal, das vezes a mulher começa a fazer papel de mãe, ou o homem começar a fazer papel de pai, e no aspecto assim, como funcionaria isso? Se a mulher fica, vai lá, lava a louça, você é um preguiçoso, é, é, tempo todo ordenando, ou tá tratando ele como incapaz, como se ele não desse conta de fazer coisas. Eu tenho que fazer tudo porque ele não faz nada. Eu tenho que pagar tal conta porque ele não paga. Eu tenho que, sabe? Ela começa a tomar uma postura de superior. Por que eu falo superior? Quando a gente vai para o papel de mãe, toda mãe está acima do seu filho, hierarquicamente, certo? Então, e a mãe, ela fica acima do filho. E o filho fica abaixo da mãe.
Só que na relação a dois, os dois estão de igual para igual. Uhum. É linear a relação a dois. Se eu me porto como uma mãe, eu vou agir como superior. E eu vou diminuir ele aqui, ó, para ficar como incapaz, como uma criança. E aí, ele vai gostar de ficar nesse lugar? Ele não vai gostar de ficar nesse lugar. Aí começa a guerra. Homem nenhum quer estar casado com sua mãe. Nenhum. Nenhum, nenhum mesmo. E aí começa a guerra, né? Porque aí ele vai tentar também falar, mas você é isso e você é aquilo. E aí vira aquela guerra para ver quem é maior nessa hierarquia, né? E, e aí quando você falou que homem nenhum quer a mãe na mulher, é justamente até porque que filho, que filho que tem desejo na mãe, como é que vai ficar essa sexualidade? Né? Então, acaba o desejo. Porque eu tô vendo ali uma mulher que só tá me cobrando, né? E às vezes é muito danoso ela ficar relembrando o tempo todo da mãe dele, né? Porque às vezes, realmente, às vezes ele não teve uma relação boa com a mãe. E E que às isso vezes ela repete o comportamento que era da mãe, de cobrar, de criticar, né? De só ficar nesse lugar, né? E eu quero que você responda logo em seguida o comentário que eu vou fazer. O que essas mulheres podem fazer para elas melhorarem, para elas mudarem, né? Porque nós precisamos mudar e melhorar. Mas só fazendo um parêntese aqui, o que acontece? Quando eu tenho assim, né? Algumas vezes já aconteceu de algumas mulheres virem compartilhar comigo que pegou o marido na pornografia, pegou o marido fazendo coisas, né? Que não chegou a consumar a traição, mas que considerou para a mulher um ato de traição. E às vezes eu vejo que essa mulher com essa postura de mãe acaba empurrando, né, o marido para essas coisas. Não que nós estamos aqui dizendo assim, a culpa é totalmente sua, mas a gente sabe que uma mulher sábia ela consegue edificar o lar. E o lar é o marido, são os filhos, não é verdade? Então assim, nos ajude aí com essas mulheres que estão com essa dificuldade e por isso estão sofrendo É, tanto no casamento. no caso quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de compulsão, a gente está falando de vício, né? Que é uma situação onde eu vou falar a mesma coisa que eu falo para as mulheres que eu atendo, que também são esposas de alcoólatras, ou esposa de quem tem vício com jogos. Então, que trazem situações onde você às vezes fica ali. é, Claro que você tem que se posicionar de que você não é a favor desse comportamento, né? Mas ao mesmo tempo você não pode ir para esse lugar de, de indiferença, sabe? Ou, não é de indiferença, é de ensinar, Hum. é de querer de querer ficar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Ah, você já bebeu? Ah, e ali, porque a pessoa que está num vício, principalmente quem está na pornografia, ele para de trabalhar para poder ficar no vício, né? Ele deixa de assumir responsabilidades. E aí é que está a questão. Quantas responsabilidades que é do marido que a mulher está assumindo para ela? Então, se ele tem responsabilidade de pagar tais contas, é, de, de trabalhar, e, enfim, e aí a mulher começa a perceber que ele está indo para o caminho que ele não faz, e ela começa a tomar para ela essas responsabilidades, eu falo, saia, deixa de querer ensinar, deixa de querer mostrar que você é melhor do que ele, e deixa ele assumir essas responsabilidades. Ah, mas ele não pagou a conta de luz. Deixa cortar a luz. Deixa ele assumir as consequências dos atos dele.
Ah, porque ele começou a beber e aí a gente está dentro do carro. Então, saia do carro, se proteja, pega o Uber e deixa ele. Não assuma mais responsabilidades por este homem. Deixa ele ser homem, assumir as escolhas erradas que ele faz, Mas, sabe? E isso, doutora, aqui uma pergunta aqui, mas doutora, eu deixo meu marido fazer isso, mas eu não vou estar errada de estar abandonando ele? quem abandona é pai e mãe. Filho não abandona pais, a não ser que sejam pais idosos, que precisam de atenção e de cuidado, que estejam em situação, né? Filho não abandona pais e esposa não abandona o esposo. Mas, doutora, e eu sou crente, e eu oro e ele não muda. Aí é outro ponto que eu gostaria de falar. A mudança começa na gente. Isso. Porque a minha felicidade está tão baseada nele que eu já me perdi. Que eu já não sei mais quem eu sou, me afeta lá no lixo, né? Então, essa mulher precisa se refazer, né? Porque é isso, quando a gente está numa relação muito adoecida, a gente às vezes perde o prazer de se cuidar, a gente perde o prazer de fazer muitas coisas. A mulher às vezes entra num processo depressivo, e que é o que acontece, né? Porque ela fica ali tão, às vezes ela tentou tantas coisas, fez de tudo para esse homem mudar, para esse casamento melhorar, e aí ela entra às vezes até num processo depressivo, de, de esgotamento, e aí é o que eu falo, cuida de você, né? Porque é isso, sabe? A gente precisa, primeiramente, né, lembrar quando nós conhecemos o parceiro, como que a gente estava? Como que a gente estava que ele se apaixonou pela gente? Como que eu estava me cuidando? Como que estavam minhas emoções? Como eu era sorridente, eu era feliz? Como que eu era? E é retomar, sabe? É retomar isso, porque com o passar dos anos, dos desgastes da relação, a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo o brilho, né? Então, é importantíssimo a mulher se retomar, né, em sua identidade, porque assim, até biblicamente, né, quando o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, né? A referência do amor que eu dou para o outro é baseado no amor que eu dou para mim. Então, às vezes a mulher tá, nossa, Mônica tá lá, ó, bebendo e tal. Eu não sei o que eu faço, eu não consigo mais. Então é momento de se fortalecer, voltar a alimentar sua fé, cuidar do seu físico, vai em médicos, busca ajuda, sabe? Retoma. Quais eram as coisas que você tinha prazer de fazer, que você deixou de fazer? Retoma a sua vida, volte ao seu brilho e saia desse papel de mãe, de ficar controlando a relação e se resgatar, né? Porque antes de resgatar esse casamento, você precisa se resgatar. Porque Né? muitas vezes, porque muitas vezes eu escuto assim, pastor, eu oro tanto, eu jejuo tanto, mas não tenho força para nada além disso. Só que às vezes, né, aquilo que você falou, se ela não se resgatar, ela não consegue resgatar ele. E ela, às vezes, quer mudar ele, mas quem pode fazer isso é só o Senhor. Exatamente. Teve um caso de uma mulher que ela casada com um alcoólatra, né? E ela veio de uma história de infância muito difícil, que o pai era alcoólatra, era agressivo. Ela disse que às vezes o pai dela falava um A, ela tipo, fazer xixi na roupa, sabe?
E aí eram assim, traumas muito fortes. E aí ela se tornou depois uma mulher muito forte, uma mulher, sabe, concursada, aquela coisa toda. Só que ela ficava ali controlando demais esse marido, que sempre que tomava uma bebida alcoólica, e ela já começava a criticar, já virava uma guerra entre os dois. E, e aí a gente começou a trabalhar para ela sair desse lugar de controle. Foi difícil. Por quê? Por que é difícil da mulher sair do controle, né? Porque ela acha que nessa relação, é, ela controlando, ele precisando dela, ele não vai embora. Uau. Né? Então, eu quero estar no controle para ele não ir embora, para ele precisar de mim. E aí sair desse controle, né? Sair desse lugar de que eu tenho que medir os passos dele, de que não. E aí é deixar ele assumir as responsabilidades pelas as escolhas que ele faz e, e cuidar de si. E aí é libertador, né? E aí esse homem começou a sentir falta, ele começou a achar estranho da mulher não controlar mais ele, né? E aí ele começou a achar, né, o que está acontecendo, né? Será que ela não gosta mais de mim? Porque começou a aprender que o afeto estava nesse cuidado doentio e ele continuava nesse comportamento. Isso reforçava, né? Se ela cuida de mim e se isso reverbera com a história da vida dele, que a mãe dele não cuidava bem dele. E aí eu tenho uma mulher que cuida de mim porque eu bebo, então eu vou continuar bebendo aqui, ficando igual uma criança. Para mim ter uma mãe que eu não tive. E isso, E aí isso inconsciente ou consciente? inconsciente, Tudo inconsciente, inconsciente. inconsciente. Uau. Aí quando ela sai do papel de mãe e volta para o lugar de mulher, de esposa, aí muda a configuração. Aí ele começou a procurar ela, começou a ficar, né? Ele mesmo começou a querer diminuir, se incomodar com o alcoolismo, sabe? Ele começou a assumir, porque ela deixou as responsabilidades com ele. Ela Teve deixou de assumir as responsabilidades. Teve até um caso que você está dizendo aí, que uma senhora que eu acompanhei em Goiânia, quando eu pastoreava lá, e ela veio conversar comigo e eu falei, uau, dava para ela ser minha mãe. E a situação, assim, foi essa, que por muitos anos ela carregou o casamento nas costas, porque esse marido, ele era totalmente omisso. Então, se tinha uma conta para pagar e ele ficava todo descansado, ela ia fazer alguma coisa para que aquela conta fosse paga. Então ele ficava descansado. Então, se uma luz queimava, ela pedia para ele trocar, e se ele não trocasse, ela ia lá e trocava, ao ponto que ela parou de pedir. Então, os papéis ficaram invertidos totalmente, e como eu disse, como você disse, né? O marido ele não tem desejo pela mãe, então ele olhava para ela como uma mãe, e aí ela falava: "Olha, eu faço de tudo e parece que eu tô perdendo ele". Então, justamente por isso, era isso que Exatamente. estava Porque acontecendo. ele enxerga uma mulher que não precisa dele. Ela é tão Uau. forte, ela é tão superior a mim que ela não precisa de mim. E às vezes ele deixa ela embora. Ou às vezes ele Ou vai embora. ele vai embora, porque ele tá com uma mulher que não precisa dele. Uau. Que o Senhor nos ajude a mudar. É, sim, sim, que o Senhor nos ajude. É, não é fácil esse processo de mudança, de resgate de si, de sair desses papéis, né? Esses papéis que estão errados. E é um processo. É um processo.
né? Até porque, às vezes, a gente fica nesse lugar de olha tanto que eu dou conta, olha o tanto que eu sou eficiente, olha o tanto que eu sou boa. E por que ela faz isso, doutora? É uma relação de dependência. Porque se eu sou muito boa, eu quero provar que eu sou muito boa para ele não ir embora. Na verdade, ela precisa dele. É. Então, é isso, né? É um lugar de superioridade que às vezes a mulher vai. Então E é aí tem um importante. outro, Pode falar. tem um lado da passividade, né? Tem um outro lado, tem essa mulher que é controladora, que age, e também tem a mulher passiva ao extremo, que é a mulher que vê que o homem está flertando com outras mulheres e faz vista grossa, não se posiciona. É aquela mulher que às vezes é, age sem colocar limites. Vai deixando. É, vai deixando, porque ela acha que tem que evitar o conflito. Fica parecendo, todo mundo acha às vezes que é um casamento, né? Nossa, eles não brigam, né? Tão perfeito. Na verdade, é um casamento de passividade. Porque isso, né? Às vezes na história de vida da pessoa teve tantos conflitos em casa, teve tantas, né, tantas brigas, que agora eu não tô afim de enfrentar nenhum, não ter nenhum tipo de enfrentamento. Só que é uma postura muito infantil, porque adulto resolve problema, né? E se eu fico fugindo deles, eu tô achando que eu tô diminuindo os conflitos, mas na verdade você está causando só uma bola de neve. Uma hora, uma hora explode. Uma hora explode. E é Por isso que a gente está isso, né? vendo. Por isso que eu acho que a gente está vendo tantos casamentos que eram casamentos de décadas e estão terminando e você não acredita. Eu acompanhei recentemente um casamento de mais de 40 anos se desfazer. E pessoas cristãs que têm Jesus, mas chegaram num limite que não dá mais. Então, eu acredito que uma oração com o jejum e com esses conselhos bons aí que você, né, está passando, é possível então dar uma melhorada nesse casamento para ele prosseguir até que Jesus venha ou até que a morte os separe. E que essa possibilidade de divórcio, em nome de Jesus, venha a ser como uma janela que foi passado um concreto, que foi passado uma textura e não tem como, não tem mais. Porque vejo que algumas pessoas elas entram no casamento pensando assim, se não der certo eu separo. Se ele não for do meu jeito, eu separo. Então, por isso que eu falei para as meninas que eram solteiras que poderiam sim participar dessa live, porque para coisa boa é a gente já entrar num relacionamento sabendo. Ou seja, se a gente aprende, se a gente entra entendendo isso, a gente evita muitas coisas. Não existe casamento perfeito, mas eu posso evitar. Então, eu sempre digo que existe o tolo que nunca aprende, né? Existe o inteligente que aprende com os seus erros e existe o sábio que pode aprender com os erros dos outros. Então, se eu estou vendo que esse caminho aí, né, de estar sempre certa, autoritária, ser a mãe, a dona da razão, esse caminho aí não é legal, então já entro ali já sabendo que eu não posso, né, que eu não estou entrando numa competição. Na verdade, o casamento nós somos um time. Se ele perde, eu perco. Se ele está triste, eu também sou. Afinal, somos uma só carne. Mas parece que os anos vão passando e as mulheres vão se esquecendo disso, né?
Exatamente. E também tem outro fator, né, que tem um autor fala que a gente vive ciclos na nossa vida, né? Igual início de casamento, é o momento do casal, que tem aquelas questões de adaptação com casa, e às vezes adaptação de um ao outro, e depois vem a chegada dos filhos, aí é bebê pequeno, igual você tá com bebezinho, né? Aí muda toda a configuração da família, a rotina, o ritmo do casal, a filha, o filho tá preparando para estudar fora, e de repente esses filhos vão embora. Aí outro ciclo, né? Do ninho vazio. Enfim, a família vive momentos diferentes, né? Ao longo do tempo. E às vezes é isso, às vezes dá uma desregulada. Enfim, às vezes mexe. Ah, o meu filho tá na adolescência e tá muito ruim, a gente briga muito dentro de casa, é, o clima de casa não tá legal. E porque tem um conteúdo da sua adolescência aí reverberando também, né? Enfim, e impacta ali com o seu filho e no seu casamento, enfim, é isso. A gente tem que estar tentando sempre estar num lugar de aprender, sabe? Acho que Salomão ele foi tão sábio porque ele estava nesse lugar de aprender, sabe? Que é isso, a gente não sabe de tudo. E aí a gente precisa mesmo buscar ajuda, sabe? Igual quem está em vícios, é muito difícil sair de vício. Porque o vício, tá com o vício da pornografia, é um vício que expõe, é um vício íntimo. Mas a pessoa entender que ele vai sair desse lugar pedindo ajuda, sabe? Mudando rotinas, abrindo mão de certas coisas, enfim, acaba que é muito delicado, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo buscar uma ajuda, né? Buscar um aconselhamento, e porque às vezes a gente não dá conta sozinho, né? A E é isso. maioria, a maioria pensa que vai vencer isso sozinho, mas na verdade vai só virando um poço sem fundo. Então, isso que você está dizendo aí é muito importante. Eu sempre falo com algumas meninas quando elas vêm compartilhar comigo, não sobre isso, mas assim, algumas questões que como elas é tão bom ter uma terapeuta, como por um tempo eu tive terapeuta, né, uma pastora amiga, que se tornou amiga, né? Ela era só uma pastora terapeuta e acabou tornando uma pastora amiga. E eu fiz terapia com ela e foi uma bênção. E às vezes a gente tem esse tabu, esse preconceito. Ah, mas eu vou procurar um psicólogo. Ah, mas eu vou procurar um terapeuta. Como assim? E existem coisas que a gente precisa mesmo de ajuda. Nós não conseguimos sair de lá sozinho. E você falando da pornografia como um vício, né? E um vício devastador, que acaba com a família, que acaba com o casamento. Então, assim, precisa sim. Então, se você, mulher que está nos ouvindo aí, de repente seu marido tem esse problema, né? E você pode ajudá-lo orando, pode ajudá-lo, incentivando ele a procurar uma ajuda, né? Um Sim, pastor, um líder de confiança ou um profissional de confiança, não é verdade? sim. E ajudá-lo de uma forma. Porque dói, né? Isso que dói na mulher, né? Isso que é difícil para os dois. Mas, ao mesmo tempo, trazer, né? Que é importante a mulher trazer que isso machuca ela, né? Como mulher. E trazer isso para a relação, né? O quanto isso fere ela. E ao mesmo tempo, né? Conversar, porque vira um tabu para falar sobre isso, né? E se a mulher fica também só criticando o homem que faz isso, ele também não vai se abrir, né? E também não vai falar, né? Uhum. E, É, e
E é algo muito importante. O diálogo, o diálogo ele é extremamente importante, mas vai passando um tempo do casamento, parece que vai se perdendo isso. Então, eu acredito que as mulheres, elas, aquilo que você disse, elas voltarem, né, a se amar, a cuidar de você, e quando ela estiver se amando, estiver bem, ela vai poder conseguir ajudar, se for pedida ajuda, né? Se for, porque também nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Exatamente, exatamente, né? Porque né, quando a mulher se desperta, até aconteceu comigo na maternidade, eu me perdi muito do papel de mulher, né? Porque naquele universo da mãe, engordei muito, né? E fiquei muito desconectada do meu lugar de mulher, né? E é isso, e quando você reencontra esse seu lugar de mulher, né, do corpo, né, do belo, né, Deus falou muito comigo no livro de Esther, né, que antes dela encontrar o rei, ela ficou 1 ano em tratamento de beleza, sabe? E Deus falou muito comigo um período desse meu resgate, que eu teria esse período de resgate da minha mulher, sabe? De ter mesmo tratamento de beleza, de fazer exercício físico, sabe? De me retomar, sabe, como mulher. E o quanto isso impactou no meu casamento, Com sabe? certeza. Me sentir mais segura, de me sentir mais bonita, o quanto isso mexeu com meu esposo, né? A nossa intimidade, então, assim, é isso, né? E a saída não foi eu ficar lá perturbando ele. Até Foi porque palavras, a falar demais, né? A Provérbios fala sobre isso, né? A mulher, quando ela fala demais, parece uma goteira pingando na cabeça. Parece que tem carvão nos dentes. Então, às vezes, a gente. Assim, eu conheci grandes mulheres de oração, mulheres de Deus, que ganharam seus maridos para Jesus, mas que carregaram o relacionamento nas costas e acabaram, assim, irmãozinhos dentro do casamento, né? Um irmãozinho de Jesus, ele para lá e eu para cá. E deixou. Como exato. Um amiguinho em casa, né? isso? Um Não é um. amiguinho em casa. Isso. Então, assim, que Jesus nos ajude, ajude essas mulheres, né, que se encontram aí, porque todas nós temos dificuldades, todas nós temos problemas, mas tem problemas que eu aprendi, superei, outros que eu tenho, né, tantas coisas. A gente está sempre precisando de aprender algo novo, né? Sempre. E porque a gente vai chegando em cada fase do casamento. Eu aí, né, tô me preparando para as minhas bodas de pratas daqui 2 anos, né? Então, assim, e eu preciso que o Senhor me ajude. Tem uma moça de 19 anos que daqui um dia tá deixando o ninho, então eu preciso que Jesus me ajude. E eu sei que existem mulheres que já passaram por isso e podem me ajudar. Eu sei que existem formas de eu buscar para eu sofrer menos, né? Passar por aquilo ali mais tranquila. Então, assim, que Jesus nos ajude a colocar em prática isso que você está falando aqui, né? Que essa palavra possa ir de encontro ao coração dessas mulheres que estão precisando, dessas mulheres que estão tristes no casamento, angustiadas, desanimadas e pensando assim: ó Senhor, né? Eu casei uma vez, não posso me separar e vou viver desse jeito. Não, o Senhor tem novidade para você. Deus pode sim fazer, né? Trazer alegria, novidade de vida para esse casamento. E tá dependendo de você, mulher. Exatamente, né? É isso. Tem mais Que o Senhor nos ajude. alguma coisa que eu possa falar? Assim, foi muitas coisas que você falou, assim, são coisas maravilhosas e eu tenho certeza que tem muito mais. Mas como o nosso tempo já está aí chegando ao fim, ou seja, nós vamos ter que remarcar outra live para estar falando sobre isso, mas assim, eu só quero mesmo reforçar isso que você disse.
que nós precisamos, né, deixar esse lugar de controle, porque a internet e o mundo está dizendo o contrário. Que nós temos que estar no controle, que nós temos que mandar, que tem que ser do nosso jeito, o nosso jeito é o melhor, e enquanto na verdade a palavra de Deus nos fala totalmente ao contrário, né? Quando você vai falar para qualquer pessoa que não tem Jesus sobre submissão, uau! A pessoa te acha assim, um ser de outro planeta. Enquanto na verdade, ela não entendeu que a submissão é bênção para mim. Eu estar debaixo de uma missão, né? Eu estar ali sendo suporte para o meu marido, honrando ele, porque tudo que eu planto, eu colho. Então, eu vejo assim que o mundo ele está vindo assim de uma forma como um caminhão atropelando e está pegando algumas mulheres dentro da própria igreja, porque hoje você não vê tantas mulheres orando, não vê tantas mulheres jejuando. Você já não vê mais uma vigília lotada. Você já não consegue ver mais uma reunião de oração com tantas pessoas. E aí, às vezes, até a pastora Tati falou isso numa das lives, que às vezes as pessoas se contentam em ir ali pegar um trechinho de um coach que está longe de Jesus, longe daquilo que ele fala, daquilo que ele está pregando. Pega aquele trechinho ali, opa, me alimentei, né? Tomei ali o cafezinho com Deus Pai e vou pro mundo, e aí acaba que não tá tendo aquela vida ali de oração, aquela vida ali de busca, e tá só enchendo de coisas que a internet está dizendo assim, indiretamente. Você é fraca, você não dá conta, você não consegue, ou então ao contrário, você não merece isso, larga, deixa. Ele. Eu acho que a mensagem que mais está aparecendo é: ele é um narcisista, ele é um fraco, ele é isso, ele é aquilo outro, deixa. Então, é isso, né? Então, as pessoas estão dando diagnóstico, estão tirando a esperança mesmo das pessoas, e aí a pessoa começa a levar isso para a própria vida, né? Isso. Então, nós encorajamos você, mulher, a fazer isso que a doutora, né, deixou bem claro aqui. Vai cuidar de você, vai fazer aquilo que é o seu papel, aquilo que cabe a você. Deixa Deus trabalhar, deixa seu marido assumir o papel, né? E como você disse, ele não paga a conta de luz. Cortou a luz, ele vai fazer alguma coisa vai acontecer, mas aquilo é deixar ele fazer o papel dele, você fazer o seu papel e Deus vai fazer a parte dele, e com certeza você vai conseguir sair dessa situação que você se encontra. Talvez você que está nos vendo hoje está achando que não tem mais solução e que a solução, talvez, que a única solução que tem é separar. E eu quero dizer para você que você pode sim, e você consegue sim. E que em nome de Jesus, essas palavras que foram ditas aqui hoje, você possa ouvir, nem que seja 2, 3, 4, rumina elas aí, deixa entrar no seu coração, coloca em prática, e eu creio em nome de Jesus que você vai sair desse poço, porque acho que quando nós chegamos, doutora, no final do poço, só tem para cima, não é verdade? Verdade. Não Só tem tem mais para nada para cima. baixo. Isso, então vamos olhar para cima e vamos lá, vamos resgatar. Como você falou, você contou a história aí de uma paciente. Não foi fácil, mas ela conseguiu. E nada é fácil, né? Nada é fácil. Não, Desistir, não é. A desistir gente é vem, às vezes, difícil. de criança, sabe? Fazendo a mesma coisa, o mesmo funcionamento. E sair desse padrão exige esforço. Isso. Então, pegar essa garra que você tem para tentar mudar o marido, essa garra que você tem para ser mãe do marido e usar essa inverso, não é verdade? Pegar essa garra aí para você, né, deixar ele ser o cabeça, deixar ele tomar a frente daquilo que é responsabilidade dele e voltar para você, né? Como a doutora disse aqui, vai malhar, vai
tomar um sol, ler um bom livro, vai estudar, vai aprender algo novo, né? Vai ao médico, olhar como é que tá os hormônios, fazer reposição, enfim, né? De repente cortar o cabelo, voltar a fazer aquilo que você que te dava prazer. E de repente, você vai ver que o seu marido vai estar com os olhos mudados, porque você não vai deixar de orar. Você não vai deixar de jejuar, mas você vai começar a colocar em prática aquilo que é sua parte. O Espírito Santo vai te ajudar, o Senhor vai te ajudar, mas aquilo que é você que precisa fazer. Então, amanhã já levanta aí, ó, e começa em nome de Jesus, depois dessa live aí, Porque, a olha, colocar em prática. Leide, esse controle não é nosso, é o Senhor. É Ele que vai estar no controle, Amém. né? Então, se eu decido sair do controle, eu entrego o meu casamento, o meu esposo nas mãos do Senhor. Então, agora quem está no controle é o Senhor, não sou mais eu. Amém. E então eu não preciso ficar lá cuidando do meu marido como se ele fosse um bebê, um incapaz, porque quem está cuidando dele agora é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos chegando ao fim e eu quero te agradecer, doutora Mônica, por essas palavras abençoadoras, esclarecedoras. E eu creio que poderíamos falar muito mais coisa, mas o tempo é pequeno. Mas você é mulher que de repente está precisando aí de uma ajuda de uma profissional, uma psicóloga cristã, super indico a doutora, pode entrar em contato com ela, né? E se você está precisando aí de alguma orientação espiritual, procure aí a sua pastora, sua líder, né? A esposa do pastor, para que você possa ter ajuda. É melhor serem dois do que um. E eu creio em nome de Jesus que se você procurar no lugar certo, as pessoas certas, porque também não é todo mundo que você deve falar, expor a sua intimidade, a sua vida. A internet não é lugar disso. Nem toda rodinha de amigos você pode expor, falar, né? Então, assim, procure quem realmente possa te ajudar, pessoas sérias, comprometidas, porque eu sei que ainda existem homens e mulheres de Deus dispostos a dar bons conselhos, a orar, a ajudar. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito da Verdade vai te guiar, com certeza. E se porventura você um dia buscou ajuda e não teve, ou confiou em alguém, essa confiança foi quebrada, olha, perdoe e vai procurar no lugar certo, porque existem as pessoas que quebram a confiança, infelizmente, mas existem aquelas que ainda têm compromisso com o Senhor, têm entendimento de quanto é sério, de quanto a nossa vida importa, de quanto uma vida é importante para Deus. Então, meninas, eu encerro aqui, nós já vamos orar e eu só quero deixar aqui se a doutora tem alguma ponderação final para a gente fazer aí nesses 45 segundos do último tempo. É isso, é realmente se fortalecer em Deus, né? Como mulher, sair do controle, e se cuidar, né? Ir lá, né? Até na hierarquia dos 10 mandamentos, né? Amar o Senhor, né? Sobre todas as coisas. E aí, amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que tá isso a ti mesmo? Cuida disso. Para depois você ter uma boa estrutura para amar de forma saudável o seu casamento. Amém. Então nós vamos orar encerrando. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por essa live tão abençoada, esclarecedora. Deus, eu sei que essa live trouxe luz a muitos corações e ainda vai levar luz, ó Pai, vai levar esperança para essa mulher, Deus, que se encontra triste, abatida, desanimada, pensando até em desistir. Quero declarar, Senhor, que cada mulher que está ouvindo, que vai ouvir, Deus, esta live, que elas sejam renovadas, tenham a mente renovada, o coração renovado, para ter atitudes novas, Deus, e ver o Senhor fazer no casamento, na família, na vida delas.
Pai, que em nome de Jesus, se tem alguma mulher, Senhor, que se encontra longe dos teus caminhos, ou que ainda não, Senhor, entregou a vida delas ao Senhor, que elas possam fazer isso, porque a tua palavra diz que todo aquele, ó Deus, que te procurar vai encontrar. Então, que elas possam mesmo confessar o Senhor como Salvador da vida delas e crer no coração delas, ó Deus, porque assim elas serão salvas, assim elas poderão, Deus, gozar de um relacionamento íntimo com o Senhor, porque a tua palavra é o manual de vida que nós precisamos. Deus, então eu peço, encontre agora cada uma dessas mulheres, levando esperança, força, ânimo, alegria e disposição. Paizinho, uma bênção especial também eu peço sobre a vida da doutora Mônica, sobre o seu esposo, seus filhos, sobre o ministério dela, Deus, sobre a profissão, sobre a casa, sobre todas as áreas da vida dela, que ela colha 100 por um, por esse tempo que ela está doando aqui, Deus, para abençoar tantas mulheres. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor possa nos conceder outra oportunidade para falar desse tema, de outros temas, em nome de Jesus. Que cada paciente dela seja abençoada, cada paciente dela seja abençoado, Deus, pelos conselhos, pelas palavras de sabedoria que ela tem para derramar sobre cada um deles. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Um Foi beijo, ótimo. muito obrigada. Jesus te Querida. abençoe. Amém. E nos vemos, em nome de Jesus, em breve. Amém. Amém. Goiânia. Tchau, Um meninas. beijo. Jesus abençoe. Essa palavra vai estar disponível no canal do YouTube, mas vai estar disponível também aqui no Instagram. Se você foi abençoada, encaminhe para outras mulheres. Você pode abençoar outras mulheres encaminhando. E se talvez você falar assim, olha, tá tudo em dias, isso aí eu tô fazendo, tá tudo ok, né? Encaminhe para outras mulheres. Sempre vai ter algo para acrescentar na vida das outras, até porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Jesus abençoe você. Amém. Fica na paz. Tchau, tchau. E nos vemos na próxima live, meninas. Tchau, doutora. Jesus abençoe.